Mateus 6,12, parte A somente, tá, queridos? Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. É assim que está na tua Bíblia? Perdoa-nos as nossas dívidas. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou a fazer, uma oração de arrependimento, de pedido de perdão, Pai. Que possamos aprender, Senhor, um pouco mais nessa pequena frase, mas com tantas mensagens que poderiam ser pregadas, ministradas e ensinadas. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Amados, estamos aí nessa aventura pelo Sermão do Monte há bastante tempo. Já são 8 meses, com um total de 31 mensagens, 32 com essa agora que será ministrada. Na última estudamos aí o versículo 11, quando o Senhor nos mandou o quê? Pedir o pão nosso de cada dia. Semana retrasada tratamos desse assunto, porque semana passada foi ceia e o nosso pastor Marconi esteve ministrando uma palavra abençoada. E aquela foi a primeira necessidade que temos, enfatizada pelo Senhor, o pão nosso. Hoje veremos o versículo onde o Senhor nos manda pedir o quê? O perdão nosso de cada dia. E essa sequência é bem interessante, queridos. É bom atentar para ela. Isso porque a conjunção e, aí no início do verso 12, liga esse pedido de perdão ao anterior, que foi o de pão. É uma ligação, uma conjunção. Ou seja, assim como pedimos o pão nosso todos os dias, da mesma maneira devemos pedir perdão todos os dias. Por quê? Porque pecamos todos os dias. Assim como o pão é a primeira necessidade do corpo, o perdão é a primeira necessidade da alma. Pois perdão e pão são as duas necessidades básicas do ser humano, de todos nós. Até porque o perdão de nossos pecados, ele é tão indispensável para a alma como o pão é indispensável para o corpo. O interessante é que no Evangelho de Lucas, a oração do Pai Nosso, em vez de dizer perdoa as nossas dívidas, como nós lemos aí em Mateus 12a, diz perdoa os nossos pecados. Lá em Lucas 11:4. Depois confere. Em vez de perdoa dívidas, usa o termo perdoa os nossos pecados. Ou seja, desenhando, juntando Mateus com Lucas, chegamos à terrível conclusão de que o pecado é uma dívida. O pecado é uma dívida. E essa dívida aumenta à medida que o tempo passa. Aumenta. E eu pergunto essa manhã, quem aqui tem dívidas, literalmente falando? Não estou falando de pecado ainda não, dívida. Todos nós temos, né? Quem não tem? Existem as dívidas que vão vencer e as que já estão vencidas. Quem não tem um boleto para pagar de cartão? Quem não tem imposto para pagar da casa? Quem não paga conta de água, luz? Pastor, não venceu ainda, mas já é uma dívida a vencer. Nossa igreja aqui também tem dívidas, E bastante. Pequena igreja, grandes dívidas. Já começamos o mês com conta de luz, água, internet, aluguel, contador, cartão de crédito, compromissos missionários, dívida. E o mais alarmante é que, fora essas dívidas corriqueiras, tanto da igreja ou como nós aí no individual, ainda temos uma dívida moral para com Deus. Caramba, Já tem os de fora, ainda tem dentro, interno. O pecado é essa dívida, queridos. Pecamos contra o Senhor e pecamos contra a sua perfeita santidade. Múltiplas vezes, muitas vezes, desde quando acordamos. Que isso, pastor? E se você disser que essa afirmação é falsa,
e que você não peca tanto assim, eu apresento para você 1 João 1, versículo 8 a 10. É interessante, já estudamos isso há muito tempo atrás, que diz: se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Irmãos, a palavra pecado é repetida 4 vezes aqui nesse versículo que lemos. Poucos versículos, grandes pecados. Verso 8, uma vez. Verso 9, 2 vezes. E verso 10, uma vez. Então, o assunto predominante desses versículos de João, da epístola, é pecado. Agora, o que é pecado? O que é essa dívida chamada pecado? O que é pecar? Basicamente, pecar é se endividar com Deus. Pecar é errar o alvo. Pecar é cometer maldades. Pecar é praticar rebelião, iniquidade. Desviar-se do caminho. Sentido aí de pecado. Pecado é praticar impiedade, desgarrar-se. Pecar é comumente conhecido como errar o alvo. Cometer crimes, transgressões, desobedecer às leis de Deus. Por fim, pecar é sinônimo de queda, transgressão. A Bíblia tem várias listas de pecados, queridos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Já que estamos falando sobre perdoa as nossas dívidas, é bom mostrar que dívidas são essas. E a lista mais conhecida no Antigo Testamento é os 10 mandamentos. 10 mandamentos de Êxodo 20. Ali nós vemos que matar, roubar, adulterar, adorar outros deuses, fazer imagens de escultura, desobedecer aos pais, não descansar, cobiçar, etc. Tudo isso é pecado. Em Provérbios 6, 16 a 19, existe também uma listazinha interessante de 7 pecados específicos. 7, mas que o sétimo em si, Deus abomina. Eu vou ler. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olha a listinha: olhos altivos, arrogância, soberba, olhar o outro por baixo ou por cima, não lembro qual a expressão certa, olhos altivos, língua mentirosa, aquele que gosta de contar uma mentirinha, mentirona, mãos que derramam sangue inocente, assassinato, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Tem gente que é especialista em mentir em tribunal. Vai lá depor, vai lá ser testemunha de um amigo e escancara nas mentiras. E aqui está falando de tribunal. Testemunha falsa que profere. Eu sempre falo com os colegas do trabalho às vezes: pastor, você pode ser minha testemunha? Eu até vou, mas vou falar toda a verdade. Vocês querem? Ninguém quer que eu seja testemunha. Porque eles querem que você vá para mentir, para dizer o que não é verdade. E a 7ª, ou o 7º pecado, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sendo assim, pior do que o orgulho, a mentira e o assassinato, diz Provérbios, é o pecado da intriga, jogar um irmão contra outro. Portanto, se o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e ao próximo acima de todas as coisas, jogar uma pessoa contra outra é o pecado que a alma de Deus abomina. Cuidado com isso, queridos. Quer mais uma lista de pecados agora no Novo Testamento? A Bíblia é recheada, querido, dessas listas. Eu não estou abordando todos os textos, só alguns. Gálatas 5, 19 a 21. É uma outra lista. Diz assim, vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E olha a listinha: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade,
discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Rapaz, que lista, hein? E interessante que quando observamos essa lista, vemos que essa história de pecadinho e pecadão não existe. É uma invenção, né, humana. Existe sim um pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora isso, tudo é pecado. Todos os pecados levam à morte. Todos. Observe que a lista aqui das obras da carne, citadas por Paulo, inclui o quê? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, juntamente com prostituição, imoralidade, coisas aberradoras aos olhos humanos. E sobre esses pecados o apóstolo diz o quê? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você já notou que a maioria das pessoas pratica, né, esses pecados com, no máximo, um pouquinho só de remorso? Quais pecados? Inveja, dissensão, facção. Mas quase ninguém se sente realmente incomodado com isso, ou sofre reprovação da parte de outras pessoas. Alguns pecados não escancarados, são poucos, né, que se arrependem por eles. Em nosso meio, né, a atitude aí como irar-se, ter ciúmes, ter inimizades, por exemplo, são considerados normais. Todo mundo faz. Irar-se, todo mundo faz. Poucas pessoas se afligem ou derramam lágrimas por exemplo, sentir inveja do outro. Ou promover discórdias, dissensão. Mas a Bíblia diz claramente que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Como isso é grave? Como isso é sério? Como é sério? No entanto, é comum ver cristãos cometendo esses pecados sem grande consciência, tristeza. E Paulo diz, vou repetir, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diante disso, como alguém pode achar que esse ou aquele é um pecado menor, né, que, por exemplo, o sexo antes do casamento? A inveja é pouquinho em comparação ao sexo antes do casamento ou fora do casamento. Só que os dois são graves aos olhos de Deus. Os dois, seja a inveja, seja o sexo fora do casamento, antes do casamento. É raro ouvir uma pregação sobre esses temas, queridos, mostrando que a inveja, o ódio, a gritaria, a dissensão, os sentimentos ruins internos são pecados na mesma categoria daquilo que é, aos olhos de toda a cristandade, algo abominável, como adultério, como homossexualismo, pedofilia e assim por diante. E mais, ninguém se divorcia, eu não sei, você já viu, ninguém se divorcia de um homem por querer invejoso. Já viu alguma esposa, quero me separar de você porque você é invejoso, tá? Não, sempre tem um motivo. Agora, e essa pessoa também não é execrada, né, desprezada por todos, geralmente. A maioria nem ao menos se lembra de fazer uma oração de perdão por essas atitudes de inveja. É um exemplo. Porém, a Bíblia diz o quê? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sendo assim, se tanto quem peca por imoralidade sexual quanto por ciúme não herdará o reino de Deus, qual a diferença entre eles? Por que dividimos os pecados, geralmente em pecadinho e pecadão? Esse pode e esse não pode. Por que fazemos isso? Então, amados, o pecado, seja ele qual for, qual a dimensão que você tenha dele, é uma dívida que temos com o nosso Criador. Seja franco comigo, sincero. Seus pensamentos são controlados pelo Espírito Santo durante todo o dia
desde que você acorda até o momento que você vai dormir? Os meus não. Não sei quanto a você, né? Se você consegue controlar teu pensamento, pensamentos bons o dia todo, você é quase um anjo. Quase um anjo. Você vive 24 horas sem pensar coisas ruins, sem ver o que não deve, sem sentir o que não deve, ou sem tocar no que não deve? Conseguimos? Irmãos, só Jesus conseguiu viver ininterruptamente sem pecado quando viveu aqui, do amanhecer ao anoitecer. Foi tentado em tudo, mas não teve sequer um pecado. Um pecado. É por isso que ele é o nosso Salvador. Ele morreu sem pecado. Ressuscitou sem pecado. E morreu por nós que pecamos. Irmãos, a grande verdade é que a nossa dívida com Deus aumenta cada vez que respiramos. Cada vez que respiramos. E, portanto, precisamos orar sempre. Sempre e sempre. Perdoa as nossas dívidas. Podemos botar no singular: perdoa, Senhor, a minha dívida, o meu pecado. Isso porque a nossa dívida do pecado é enorme. É uma dívida impagável e aumenta a cada dia. Não podemos pagar essa dívida fazendo promessas, subindo escadaria de joelho, dando dízimo, oferta. Não paga essa dívida. Essa dívida, ela é impagável. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esses todos aqui incluem eu e você. Nós. Davi disse no Salmo 51,5 que já havia nascido em pecado desde a concepção. Em pecado me concebeu minha mãe. Caramba, já nasceu a caminho do inferno. O Novo Testamento descreve o pecado de 3 formas principais, queridos. Primeiro, como uma dívida. Segundo, como um crime ou uma transgressão contra a lei de Deus. E terceiro, como um ato de inimizade ou até hostilidade que nos afasta do nosso Criador. Sendo assim, quando pedimos perdão por nossos pecados, estamos pedindo perdão por todos esses 3 elementos. Quando oramos pedindo ao Senhor, perdoa as minhas dívidas, estamos com isso reconhecendo que precisamos da graça de Deus para continuarmos vivendo. Eu dependo da graça de Deus para viver. Um hino antigo. Então, queridos, cada pecado cometido é uma dívida contraída. Cada pecado cometido é uma dívida contraída. Somos devedores que simplesmente não podem pagar o que devem. Não que sejamos caloteiros, né? Mas não há condições de pagar. Não tem condições. A dívida que temos não pode ser medida, nem em dólares, nem em euro, nem em real. Trata-se de uma dívida moral. Ou seja, todos os pecados que cometemos são depositados no tesouro da ira de Deus. E a menos que recebamos o perdão de Jesus, nossa dívida com Deus só aumenta a cada dia. Você é um bem-aventurado se você entende essa mensagem e tem humildade suficiente para colocar a boca no pó e dizer: perdoa as minhas dívidas, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Certa feita levaram até Jesus uma mulher que havia acabado de adulterar. Na verdade, ela foi pega no flagrante, né? No flagrante com outro homem, adulterando. Só que livraram um homem e levaram a mulher até Jesus. E eles disseram a Jesus: a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus abaixou-se e começou a escrever na terra. Né? Detalhe, essa é a única vez que a Bíblia diz que Jesus escreveu algo. É a única vez, não há outro. Jesus nunca escreveu livro nenhum, mas milhares e milhares de livros já foram escritos sobre ele e continuarão sendo escritos. E o que Jesus escreveu na terra? Não sei, né? Não tenho nem ideia, a Bíblia não diz. Mas eu suponho que tenha sido talvez os 10 mandamentos. Talvez. Está escrevendo lá, suposição, tá, queridos? Não está na Bíblia.
Não está na Bíblia. E, enquanto Jesus escrevia, os fariseus insistiram que Jesus desse uma resposta. E a resposta em João 8,7 foi o quê? Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Irmãos, essa palavra caiu como uma bomba no coração daqueles homens. Logo a seguir, Jesus inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saídos um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram quem? Jesus e a mulher no meio da multidão. Pergunta: por que os mais velhos saíram primeiro? Já se perguntou ao ler isso na Bíblia? Por quê? Eu entendo que o motivo dos mais velhos saírem primeiro é porque tinham mais pecados acumulados. Eu entendo assim, porque sem o perdão de Jesus, quanto mais velhos ficamos, mais pecados acumulamos. Repito, a menos que recebamos o perdão de Jesus, nossa dívida com Deus só aumenta a cada dia. E essa dívida só pode ser perdoada por Deus. Esse é mais um motivo para sempre e constantemente orarmos pedindo ao Senhor: perdoa a dívida do meu pecado. Perdoa, Senhor, a dívida do meu pecado. Lembram lá do paralítico que foi levado até Jesus pelos 4 amigos? Lucas 5, 17 a 26 registra essa história. Jesus disse o seguinte ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Ao ouvirem isso, os escribas e fariseus, eles disseram o quê? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles tinham muitos erros, mas essa pergunta foi sincera. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Afinal, quem pode perdoar pecados senão Deus? Ninguém, queridos. Ninguém. É por isso que o Salmo 103, versículo 3 a 5 diz: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Amados, esse é o perdão que Deus nos concede quando nos arrependemos de nossos pecados. E a base desse perdão não é simplesmente porque Deus nos ama. Não. É bobagem, pura bobagem, dizer que Deus nos perdoa porque Ele nos ama. O amor de Deus significa nada mais, nada menos que o Calvário. O Calvário. O amor de Deus é expresso na cruz e em nenhum outro lugar. É na cruz. É na cruz, repito, a única base para o perdão de Deus é a cruz do meu Senhor. Efésios 1,7 diz que Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Ou seja, desenhando, Deus nos perdoa porque seu único Filho morreu na cruz em nosso lugar e por nossos pecados. Essa é a base do nosso perdão. E se você crer nisso, tem o pleno direito de pedir e orar: Senhor, perdoa o meu pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, o perdão é um milagre divino da graça e é algo que somente Deus pode conceder com base no sacrifício do seu Filho na cruz. Sim, somente Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus entregou sua vida na cruz para pagar pelo seu e pelo meu pecado, ele disse o quê? Lá na cruz: está consumado, está apagado, está perdoado. Ou seja, o preço foi pago inteiramente, completamente, não por parcela, mas definitivamente, pela fé na obra consumada de Jesus. Você, eu, nós somos perdoados. Sua dívida é cancelada. Irmãos, isso é maravilhoso. Há pessoas que vivem anos carregando o peso da culpa,
por algo que fez há 20, 30 anos atrás. Há pessoas que sofrem diariamente, mas Apocalipse 1:5 diz que Jesus é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia. Isso é lindo. Não é para banalizar o pecado, o ponto não é esse, mas é que há perdão para você, há perdão para mim. Você não precisa sentir que foi perdoado, você precisa crer que o sangue de Jesus te purifica, me purifica de todo pecado. É simples assim. Vou ver também Colossenses 2:13-14, diz o seguinte para cada um de nós: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Sabe o que é um registro de acusação? É uma lista de nossas dívidas. Literalmente, né? Antigamente era assim. Só os mais vividos lembram. Você ia lá na lojinha, na mercearia de seu José, levava uma listinha de compra. Você pegou aí seu Lirico? Listinha de compra, pastor Marconi. Ia lá e fazia, né? Seu José separava as mercadorias, mas registrava em seu caderninho cada item comprado. E você fez a dívida. Esse era o registro de dívida que nossos pais tinham, por exemplo, ilustrativamente, com o seu José. E o registro só era apagado quando a dívida era paga. Da mesma maneira, toda vez que pecamos, a nossa dívida é registrada, é anotada. Houve um tempo em que o registro estava ali, acusando-nos, desmascarando-nos, justificando a ira de Deus contra nós. Mas como um arquivo que é removido definitivamente, nosso Deus, santo e misericordioso, apagou tudo. Amém. Nosso computador, é interessante, tem aí uma tecla chamada del. Sua função qual é? Apagar, deletar, excluir. E foi exatamente isso que o Senhor fez em relação aos nossos pecados. Isso é, claro, o objetivo. Desenhando, quando nos arrependemos, quando confessamos e quando decidimos abandonar. Perdoa as nossas dívidas. Quando nos arrependemos, confessamos e abandonamos nossos pecados, Deus simplesmente digita a tecla del. Está apagado. Perdoado. É o detergente mais poderoso para limpar um coração pecaminoso. As Escrituras dizem em Miqueias 7,19 que Deus lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É fundo, hein, gente? Não seja pescador de pecado. Até já lançou, vou lá pescar. Quero para mim. Creia no perdão. Tem gente que fica anos. Pastor, cometi um aborto há 20, 30 anos atrás. Aquilo atormenta. Creia no perdão de Deus. Não pratique mais. Interessante aqui, não foram alguns pecados, aqui em Miqueias 7,19, mas todos os pecados. A mensagem é clara. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. Elas foram lançadas no mar do esquecimento, no fundo do mar. Não é mérito nosso, é graça divina. Não merecemos, mas precisamos do perdão de Deus a cada minuto. Semana que vem, se Deus quiser, tem a parte B desse versículo, em nome de Jesus. Perdoa a nós, assim como, e é uma oração perigosa, porque se você não perdoa o próximo, não recebe perdão.